Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. A palavra de Deus diz em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, e agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado ao seu tempo. Existe um trabalhar do espírito babilônico permitido pelo próprio Deus, onde o império da iniquidade de uma sociedade organizada trabalha para a manifestação da expressa imagem da pessoa de Satã, que será o anticristo, que ele iniciará um governo único e mundial com propósitos específicos. E um dos principais é que toda a glória que os homens dão a Deus seja dada ao anticristo, que seria o falso salvador deles. Nesse vídeo nós iremos estudar um pouco como surgiu esse entendimento de nova ordem mundial baseado naquilo que é entendido como a cultura da morte. O que seria a cultura da morte? Foi a decisão de alguns bilionários de impedir que as guerras aconteçam no mundo, porque a intenção inicial deles, sendo cristãos, era abençoar o mundo com o grande montante de dinheiro que eles têm. Porém, decepcionados pela guerra, eles começaram a implantar estratégias para frear o avanço da população, que só trazia problemas por causa da escassez daquilo que é necessário para a existência do homem, em especial os alimentos. Então, te convido a ficar conosco até o final, pois nós falaremos um pouco de história de forma resumida. Nós iremos conhecer um pouco sobre esta cultura da morte. O que significa essa cultura da morte? Quem foram os personagens principais desta cultura da morte? Fica conosco até o final. Não se esquece de ser mais um inscrito do canal Bíblia de Fato. Dentro da história, nós caminharemos até chegarmos a um personagem que é o Rockefeller III, onde de fato deu início àquilo que nós podemos chamar de cultura da morte. Mas, no final do século XIX, um homem chamado Andrew Carnegie, dentro desses magnatas bilionários, esse Andrew ele tinha simplesmente, corrigido para os dias de hoje, cerca de 400 bilhões de dólares. E com esse dinheiro ele decidiu fazer o bem. Ele era um empresário dos Estados Unidos, porém foi nascido na Escócia. E ele fez muitas doações. Sua primeira doação foi realizada na sua terra natal e ele ajudou construindo 2.800 bibliotecas nos Estados Unidos, além de museus, salas para concerto, fundou algumas instituições, fez doação para essas instituições de educação e fez o Palácio da Paz em Haia, e ele trabalhou de forma incessante para o bem-estar da população, o bem-estar do povo. Até que ele escreve, em 1898, um livro chamado O Evangelho da Riqueza, ou o Manual Evangelho da Riqueza, onde ele defendia a riqueza em excesso como um fundo de confiança a ser administrado em benefício da comunidade. Esse pensamento era dizer que de que me serve ser bilionário e morrer bilionário se eu vou deixar esse dinheiro para meus filhos torrar esse dinheiro. E esse livro influenciou o Rockefeller I, cujo nome completo é John Davison Rockefeller. Simplesmente é o primeiro bilionário da história da era moderna. Ele era cristão batista e ele contratou um pastor, Frederick Taylor Gates, e colocou este pastor, influenciado agora os dois pelo manual O Evangelho da Riqueza, para fundar e administrar a Fundação Rockefeller em 1913. Fundação esta
que existe até os dias de hoje. Através desta fundação, da influência do Evangelho da Riqueza, eles iriam promover, através de novas instituições, o bem-estar da população. Então, eles iriam abençoar o povo. Então, temos pastores, temos magnatas, bilionários, pensando em fazer o bem. Até aí, tudo bem. Só que eles foram surpreendidos pela grande Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, veio a Segunda Guerra Mundial, de início em 1939. Surpreendidos pelas guerras, eles decidiram agora buscar alguma estratégia para fazer o bem. E esse bem é trazer a paz, impedir que as nações se mantenham em guerra e destruam umas às outras. Então houve uma decepção da parte deles, porque eles investiam para fazer o bem, mas os homens se entregaram à guerra. E para manter esta paz mundial, era necessário duas coisas. E essas coisas eram conseguir levantar e administrar um único governo mundial, ou seja, lutar contra a soberania das nações, fazer com que elas se unam. E o outro problema que surgiu foi o problema do grande crescimento populacional. É aí que onde dentro da teoria do crescimento populacional surgiu mais um pastor anglicano chamado Thomas Robert Malthus, onde através dos seus estudos ficou conhecido como a teoria malthusiana, que seria a teoria do crescimento populacional. Isso já no século XX. E dentro dessa teoria, ele entendia que com a Revolução Industrial, as pessoas que saíram agora de uma situação rural e de famílias grandes, com 15 filhos, migravam para as cidades e para as empresas e indústrias, e agora muitos filhos na zona rural era mão de obra para o crescimento e para a riqueza, para o progresso dessa família na zona rural. Mas uma família grande na cidade era problema, porque o salário que eles ganhavam dessas empresas era para sustentar essa família enorme. E na teoria malthusiana, ele entendeu que os grandes centros, onde se concentrava as riquezas, o número de pessoas eram menores, ou seja, a riqueza estava concentrada em poucas pessoas, e os lugares e os países, que eram países rurais, países baseados na agricultura, eram países onde as pessoas eram pobres e eram também lugares numerosos, porque quanto mais pessoas, mais mão de obra para trabalhar e manter esses ricos que compravam a comida. Só que nessa teoria ele entendeu que quanto mais crescia o número da população nesses lugares pobres, seria impossível impedir uma guerra, pois esses pobres numerosos viriam contra a riqueza dos ricos. Então aí eles decidiram colocar em prática que nós precisamos de um governo único mundial, nós precisamos tirar a soberania das nações, unir essas nações em um só governo, e também nós temos que fazer algo para diminuir essa natalidade, porque nascem mais pessoas do que pessoas são sepultadas. Então temos que fazer estratégias. E aí onde entra as instituições, os bilionários que se juntaram e financiaram e abriram e criaram mais instituições e levantaram estudos e buscaram o conhecimento na ciência, na filosofia, para pensar, meditar e arquitetar, planejando coisas para frear o avanço do crescimento populacional. A Revolução Industrial, ela promoveu a transição demográfica. Esse estudo ele foi explicado por um homem chamado Warren Thompson em 1929, que estudou as taxas de natalidade e de mortalidade, e também essa transição das pessoas da zona rural para os grandes centros e os problemas que acarretavam esse movimento. E esses problemas e essas pessoas que se juntavam em todo esse plano fez com que eles entendessem que só aplicando essas ideias no mundo é que eles impediriam as guerras. E daí, depois da Segunda Guerra Mundial, surge a ONU,
a Organização das Nações Unidas, que tanto apoiam nações como censura nações para que elas, agora, dentro das leis que foram determinadas, não ultrapassem essas leis para manter a paz entre os povos. E na surdina ou nos bastidores de tudo isso, os bilionários investindo em ciência e em estudos, eles decidiram agora investir em anticoncepcionais, investir no DIU, investir em tudo aquilo que impede que uma mulher venha engravidar. Foi uma das primeiras ações que eles fizeram para barrar esse crescimento populacional. E daí veio o temido aborto. Porém, alguém disse, não, se a mulher que tem um DIU quiser engravidar, ela tira o DIU e ela vai engravidar. E a questão do aborto, sendo a maior parte do mundo cristão, católico e também protestante, houve uma grande resistência em relação à questão do aborto. Foi aí que, baseado em mais estudos, baseado em mais pesquisas do seu avanço ou regresso em relação aos seus planos, eles perceberam que não é apenas promovendo que alguém retire ou aborte o filho que está no seu ventre, mas agora o alvo é diferente. Nós temos que mudar a estrutura da sociedade, mudando a mente das pessoas, para que elas não desejem ter filhos, não desejem ter família, e mudando a mente das pessoas, simplesmente nós iremos mudar a sociedade. Foi aí que mais bilionários se juntaram, mais fundações se juntaram, e surge a data oficial da Fundação da Cultura da Morte, que seria no ano de 1952, com Rockefeller III. Tudo começou com Rockefeller I, um cristão com a intenção de trazer o bem, e as guerras o decepcionaram, e agora a ideia do governo único mundial e de conter o crescimento populacional. Aqui para o Brasil, nos planos da fundação do Conselho Nacional, criado neste ano, nasce a cultura da morte. E a Fundação MacArthur, ela foi designada para administrar todos os planos aqui no nosso país, apoiando e investindo na questão do aborto, apoiar organizações e apoiar políticos para essa mudança social, mudança do pensamento da população. Até então, eles estão na questão do aborto, mas para mudar a mente das pessoas, eles começaram a investir em outras coisas. E daí vieram outros pensadores e surgiu a questão de gênero, a questão de você desejar ser aquilo que você deseja ser, falando de sexualidade, e você agora ter o apoio, tanto do governo, como das instituições, como de toda a mídia em geral, para promover o empoderamento de pessoas que têm esse desejo diferenciado. E com esses desejos diferenciados, e também trabalhando com os anticoncepcionais e com o aborto, isso, segundo eles, frearia o avanço do crescimento populacional. É a teoria da destruição da família. Então, aberta na internet, que você pode pesquisar, você vai encontrar fácil. Então, tudo aquilo que vai contrário ao natural de uma família nuclear, baseado na tradição judaico-cristã, eles estão promovendo para tentar conter o crescimento populacional. Saíram do aborto, a questão das ideologias de gênero e a criação de vários gêneros segundo o desejo de cada pessoa. E isso faz com que a cada dia surjam mais desejos diferentes, e essa ideologia de gênero já existe mais de 70 gêneros. E o apoio em relação a isso é muito grande, o que fere diretamente os princípios da família, a questão do homossexualismo, a questão do gênero e a questão do aborto mais fácil de ser realizado, até com clínicas especializadas em alguns países que já aceitaram isso em lei. E dentre tudo isso, eles querem que essa questão de gênero seja uma questão científica, não é apenas uma ideologia, um desejo ou um pensamento, mas é uma questão científica, como que alguém já nasce com essa inclinação e a sociedade precisa apenas aceitar essa tal pessoa.
Atualmente, todas as forças se concentram no ensino sobre a questão do gênero. E essa, em resumo, é a cultura da morte. Bilionários cristãos que decidiram trazer o bem à sociedade, porém, em suas ideias, é necessário conter que a população cresça, porque os nossos recursos vão começar a faltar e haverá guerra no mundo. Não impediu o pensamento deles que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Foram surpreendidos por esse mal que há no homem. E agora, aqueles que são cristãos, que é a chamada pedra de tropeço da cultura da morte, segundo o texto que foi lido no início deste vídeo, em 2 Tessalonicenses 2 e 6, ainda há um povo que resiste a toda essa cultura da morte. Porque segundo o Salmo 139, segundo o chamado de Jeremias, segundo Paulo em Gálatas, a vida ela existe a partir da fecundação no ventre materno. O grande milagre da vida acontece na união do homem e da mulher. E quando a família, segundo a teoria deles e na ideologia de gênero, agora tem uma liberdade sexual de pai com filho, filho com mãe, filho com a filha, isso combate diretamente os princípios bíblicos de fé e da família no pensamento deles, impedindo o crescimento populacional. Mas, na atualidade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em suas pesquisas em todo o Brasil, chegou à seguinte conclusão, que houve um crescimento populacional no país. Nós tínhamos cerca de 207 a 208 milhões de pessoas e hoje nós temos 214,3 milhões de pessoas em 2021. Enquanto os Estados Unidos da América, 331 milhões de pessoas e a Argentina, quase 46 milhões de pessoas. Mas para finalizarmos, eu quero lembrar você que o governo único mundial, ele até será estabelecido, mas não permanecerá por muito tempo, porque as promessas da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, elas vão se cumprir. E não o anticristo, mas o verdadeiro Cristo, primeiramente negado pelos judeus, voltará para buscar a sua igreja. E com voz de alarido e com a trombeta de Deus, ele aniquilará todas as ferramentas do mal e estabelecerá neste mundo o seu governo único e regerá todas as nações com vara de ferro, com justiça e com amor, e não como algumas pessoas acham que pode se colocar no lugar de Deus, decidindo quem vai nascer, quem não vai nascer. Deus é o Senhor da vida e Ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Continue inscrito no canal Bíblia de Fato e não esqueça de deixar o seu comentário sobre tudo isso. Você sabia dessas informações? Já conhecia a cultura da morte? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.